Hoje nós vamos falar sobre o selo Segurança Sem Preconceito e isso pode dar um bom direcionamento para esse assunto. Fica ligado! Café Corporativo, um oferecimento Cuidare. Cuidamos de pessoas especiais sem perder a essência humana. Instituto de Neurociências de Jundiaí, onde o melhor da medicina se conecta com o autodesenvolvimento. Grupo Ethics, a primeira empresa do estado de São Paulo a conseguir o certificado de regularidade em segurança. Polix Sistemas de Segurança. Fique tranquilo, conte com a Polix. Café Corporativo aqui no canal 25, hoje com Valdemar Pellegrino, ele que vem falar a respeito desse selo Segurança Sem Preconceito. Seja bem-vindo ao Café, Pellegrino. Muito obrigado pela recepção, pelo convite, muito importante para que os nossos telespectadores conheçam os diferenciais de algumas contratações de segurança patrimonial. Eu me interessei muito por esse assunto, te vi agora recentemente no Prime, que é o outro programa que nós temos aqui no Café, e vi que o conteúdo do Pellegrino muito interessante. Ele que é empresário de segurança e facilities, é advogado e é diretor do Grupo Ethics, que recentemente, Pellegrino, recebeu aqui o selo de qualidade Segurança Sem Preconceito, é isso? Exatamente. É um certificado, é um selo que mostra que essa empresa ela tem algumas atitudes, algumas condutas que são direcionadas por esse selo, é isso? Isso, são as boas práticas do mercado no que diz respeito aí ao antirracismo e à injúria racial, no caso, inclusive. Isso muito provavelmente começou agora recentemente por algumas evidências que nós percebemos, sim, não é? Sim. Alguns atos que aconteceram. Começou em 2020, no período pré-pandêmico ainda, porque foi antes de fevereiro, algumas atitudes de empregados de segurança. Quando eu falo segurança, eu vou pôr até entre aspas, porque muitas das ocorrências foram com segurança, aconteceu com segurança funcionários de empresas clandestinas. E o auge desse processo danoso foi em novembro de 2020, naquele fatídico episódio de uma rede grande de supermercados que teve a morte de uma pessoa negra no interior dessa loja, por atos praticados aleatórios de seguranças daquela loja. E aí o que aconteceu naquele momento? Nós tivemos uma carga televisiva muito negativa com as empresas de segurança de maneira geral, e nós fomos procurar a Universidade Zumbi dos Palmares, o segmento da segurança, foi procurar essa universidade para num primeiro momento, explicar que muitas dessas ocorrências, ou a grande maioria, não eram do contexto de uma segurança organizada, credenciada e considerada oficial no segmento, e sim por aventureiros clandestinos. Então esse primeiro momento ficou muito claro, e nessa oportunidade nós montamos um relatório, um acordo de boas práticas, de boa conduta, que após isso conseguimos separar o joio do trigo, quem era quem na ordem do dia dessas ocorrências, e nessas boas práticas nós nos comprometemos sindicalmente, patronalmente falando, que nós faríamos todo um aparelhamento, toda uma modificação, todo um treinamento para os nossos profissionais vigilantes, para que isso não acontecesse dentro do nosso segmento oficial. E aí foi feito desse convênio com a universidade. A FENAVIST, que é a nossa Federação Nacional de Serviços de Vigilância, em conjunto com a ABCFAV, que é a Associação Brasileira dos Cursos de Formação, aí entram as formações oficiais sim. e reciclagens dos nossos efetivos por força de lei, foi montado um protocolo de obtenção e de aparelhamento técnico e colegiado, e instrutivo, para que esse vigilante passasse a ter, dentro da grade oficial de treinamento,
a matéria de antirracismo. Então quer dizer que esse episódio lamentável que aconteceu, ele abriu uma discussão e fez com que hoje nós tivéssemos até um fato positivo. Diante de um fato negativo, nós tivemos um outro positivo, que foi a profissionalização, ou pelo menos como você próprio disse, né, uma separação do que era oficial e que não era oficial, sim, é isso? Sim. Do que era clandestino. O segmento da vigilância privada, da segurança privada, ela precisava se posicionar, né? Porque muitas vezes a gente sofre por conta da clandestinidade. E aí, nesse protocolo, teve toda uma reengenharia, inclusive dentro das empresas, missão, visão, valores, que tinha que ser certificado também para obtenção desse selo, desse certificado de segurança sem preconceito. O treinamento mudou, é isso? O que mudou basicamente diante dessa nova conduta? Formas de abordagem, esse é o mais importante. Respeito à diversidade é o segundo ponto importante, que hoje é foco de várias discussões, né? Que a gente está, quem acompanha os jornais, a internet, vê que cada vez mais essas discussões são mais afloradas. Então nós temos que dar estabilidade emocional, psicológica para o vigilante em abordar pessoas, independente de raça, credo, religião, seja lá o que for, para que não façam como é que eu vou te explicar? Não tenha usurpação do poder. Ou seja, para que eles possam abordar de uma maneira adequada, procedimentada, e para que esse cidadão ele possa se sentir respeitado mesmo numa abordagem. Sim, senhor, é exatamente isso. E nós do grupo Ethics, a Ethics Vigilância, teve a grata notícia, né, de que foi a primeira empresa de vigilância patrimonial credenciada com obtenção desse selo no estado de São Paulo. E esse é um ponto que eu quero conversar contigo. Vocês então a sua empresa foi a primeira a obter esse selo no estado de São Paulo. Sim. O que isso representa para a equipe? Como que a equipe enxerga isso? Para mim e para o mercado de maneira geral, é uma aquisição de uma certificação extremamente estratégica. E nós lá, a nossa equipe, comemorou demais isso. E damos como exemplo que esse fato inovador dentro do ramo da prestação de serviço foi enaltecido, inclusive, pela maioria dos nossos clientes. E isso dá realmente uma salvaguarda de que qualquer tipo de abordagem é controlada e é feita a gestão desse procedimento pelas nossas equipes de treinamento internamente no Grupo Ethics. Ou seja, ganha com isso, então, a empresa, o cliente, o colaborador, a sociedade em geral, o cliente do seu cliente, correto? Sim, o usuário, o usuário, né? A pessoa que usa ou que passa por aquele serviço, correto? Exatamente isso. E isso faz uma diferença social, né? Porque isso, o seu colaborador que tem esse aprendizado, que tem esse treinamento, ele leva isso como cultura para a família dele também, com certeza, né? Pellegrino, esse certificado de regularidade e segurança, isso é uma outra coisa, né? Isso é uma outra certificação. Ela foi iniciada em 2002, também pelo sindicato, pelo SESVESP, o Sindicato das Empresas de Vigilância do Estado de São Paulo, onde o intuito principal era fazer todo um raio-x de uma regularidade de uma empresa de vigilância e segurança privada. Com isso, dava garantia ao contratante de que tinha uma instituição, que na época foi escolhida a BRTUV como a certificadora ISO, como se fosse uma ISO de qualidade, que ela fazia auditoria da empresa de maneira geral. Previdenciária, as contribuições previdenciárias, fiscais, trabalhistas, sindicais. Então ela fazia com que esta empresa fosse avaliada pelo seu número de colaboradores em relação aos recolhimentos das contribuições. Muito bom. A gente vai fazer um intervalinho agora e nós voltamos daqui a pouco para o segundo bloco, quando eu quero falar sobre outros assuntos também ligados ao treinamento. Tá bom. Até daqui a pouco. O que você pensa quando falamos em segurança para você e sua família?
A Polix Sistemas de Segurança oferece toda a gama de equipamentos de segurança e alta tecnologia como reconhecimento facial de acesso, fechaduras por biometria, monitoramento 24 horas, acompanhamento à distância por celular e tudo o que há de mais moderno em segurança eletrônica patrimonial. Fique tranquilo, conte com a Polix. Olá pessoal do Café Corporativo, tudo bem com vocês? Espero que sim. E chegamos na época dos ites, né? Rinite, sinusite, faringite e tudo mais, né? E os idosos não estão isentos disso, né? O que acontece? Com a queda da umidade do ar, a nossa produção de muco interna diminui. E isso favorece a entrada de patógenos. E o idoso não está livre dessa situação. Qual é a maneira de reduzir esses riscos, né? Aumentando a ingesta hídrica. Se você puder investir em um umidificador de ambiente para colocar no quarto dele, vai ser muito bom, né? Ele vai respirar um ar mais úmido. Se você não puder, não tem problema. Tem métodos caseiros, né? Bacia com água, uma panela ou uma bacia com água embaixo da cama dele, ou próximo à cama, ou também uma toalha úmida próxima à cama. Isso tende a minimizar. Espero ter ajudado de alguma maneira e até logo. Tchau, tchau. Segundo bloco aqui do Café Corporativo, hoje com o Valdemar Pellegrino, ele que é empresário da área de segurança e facilities, e hoje vem falar com a gente a respeito de uma nova forma, né, de fazer segurança que a gente tem percebido aqui. E uma das coisas que me chamou a atenção agora no primeiro bloco, Pellegrino, foi que você falou a respeito de treinamento. Falou muito de treinamento. E essa área, que é a área de segurança, a gente não está falando só de treinamento técnico, né? Nós estamos falando de treinamentos técnicos e comportamentais, é isso mesmo? A parte oficial do treinamento, a parte técnica, todas as empresas de vigilância patrimonial respondem por força de lei, a Lei 7.102 e a Portaria 3233, a treinamentos e reciclagens bianuais obrigatórias para a nossa mão de obra do vigilante, que é uma profissão regulamentada. Agora, na área de facilities, nós não temos nenhuma fiscalização ou obrigações em treinamentos. É aí que nós entramos com um projeto de treinamento comportamental a respeito de engajamento, de obrigações, de direitos, de sustentabilidade, com os nossos, tanto com os vigilantes que passam pelo obrigatório, como também com os colaboradores da Facilities. E a gente deu é um projeto de 2020, em plena pandemia, sim, que nós chamamos de Ethics Transforma. Então, nada mais é do que acompanhar este colaborador e a sua performance ao longo do desenvolvimento do trabalho. E aí estuda-se nesse projeto do Ethics Transforma, estuda comportamento, tem os psicólogos que vão entrevistar, vão acompanhar, vão checar os manuais de procedimentos se estão sendo cumpridos e mostra ao nosso colaborador a importância dele no contexto da Ethics, do grupo Ethics como empresa. E você percebeu alguma diferença no comportamento dessas pessoas relacionado principalmente à felicidade, à satisfação de estar ali naquele posto? Eu acredito que tenha melhorado muito, até porque enaltece muito esses treinamentos. Então, só para você ter uma noção, tem 3 fases do treinamento: bronze, prata e ouro. Então, a cada treinamento adquirido por esse colaborador, ele vai subindo os degraus. E nesses degraus tem também as promoções. Embora o funil de uma empresa de vigilância seja muito largo na sua base e muito estreito no seu bico, mas sempre que tiver as oportunidades de promoções, são feitas internamente com a gente. Uma coisa que eu percebo você falou que alguns treinamentos são obrigatórios. Quer dizer, se esses treinamentos são obrigatórios, todas as empresas de segurança o fazem. Segurança patrimonial, isso. Perfeito. Agora, o que é que realmente faz diferença? Porque a gente percebe que hoje empresas
elas ganham mercado, elas prestam um serviço melhor por detalhes, né? Então, esse detalhe comportamental, a forma com que as pessoas lidam com os seus ambientes de trabalho, como elas muitas vezes preservam até o ambiente onde elas trabalham, acho que isso faz toda a diferença. Você concorda com essa ideia? A partir do momento que você tem o seu contrato de prestação de serviço, uma estrutura e manuais e protocolos de atendimento, você consegue medir performance. E isso é muito bem visto pelos clientes. Então, com esse programa do Ethics Transforma, a gente conseguiu aproximar essa perfeição e essa performance ao olho do contratante. Porque, queira ou não queira, a gente vende, vamos se dizer, fumaça. E depois entrega. O contratante, quando me contrata, ele não sabe da minha eficiência. Embora tenha os SLAs nos contratos, com as punições em caso de não concretização daquilo que foi prometido, mas é uma incógnita o que ele vai receber, porque ele vai receber a 30 dias à frente da contratação. Já com esse Ethics Transforma, ele vê logo no primeiro mês a performance e a eficácia dos colaboradores e dos nossos gestores de treinamento. E na área de facilities, onde você tem tradicionalmente pessoas que, de uma forma geral, elas não têm contato com o público, né? Elas trabalham ali até passando meio que despercebidas. Quando elas são treinadas, elas têm um treinamento comportamental, elas têm engajamento, esse trabalho também dá mais resultados? Dá. E nós temos também, junto com esse treinamento, a parte técnica da operação. Os que não são vistos, por exemplo, um auxiliar de limpeza, ela não é vista no dia a dia. Mas o trabalho dela é, Mas né? o trabalho dela é. E nós temos que provar que esse trabalho está sendo muito bem feito. Então nós temos uns softwares de gestão, onde ela, em tempo real, manda as fotos para a nossa central de operações de como estava uma sala e depois da limpeza dela, como ficou essa sala. E nesse meio do caminho tem a performance de tempo de execução. Então ela começa a aparecer para o cliente o que diz respeito à produtividade também. Felicidade no trabalho, essa é a palavra de ordem nossa. E respeito, compromisso, e a gente quer ser atendido e respeitado da mesma maneira que a gente respeita. Então esse conjunto de operações, né, e seja lá de treinamento, de gestão de operação, faz com que a pessoa seja reconhecida e dá mais valor ao trabalho dele. E quando a gente fala em respeito, nós naturalmente temos que falar também sobre diversidade. E essa área de facilities, de segurança, é uma área que a gente percebe que muitas vezes dá oportunidade para aquele pessoal mais veterano, né? Hoje a gente tem muitos jovens também trabalhando nessa área, mas algumas empresas elas abrem o espaço para o público mais veterano, ela tem a possibilidade de ensinar. O que a gente percebe é que o veterano ele vai ficando fora do mercado porque ele não se atualiza. E não se atualiza porque muitas vezes ele, por formação própria, por cultura própria, não tem essa iniciativa de se atualizar. Quando a empresa traz essa atualização, faz a diferença? Faz. Nós temos aqui, hoje, dos colaboradores que lá estão comigo, 31% deles, eu vou dizer que a idade já está além daquilo que o mercado procura. Quando a gente entra com esses processos, esses procedimentos, esses treinamentos, nós forçamos estudar novas tecnologias. Por exemplo, informática, relações humanas do trabalho. Então esse pessoal se sente também abraçado com esse projeto nosso de treinamento e nós mantemos. Hoje nós temos 23 anos de existência, eu tenho profissionais ali que já estão 20, 22 anos com a gente. E esse profissional com uma idade mais avançada, nós fazemos todo esse trabalho para trazer ele para a tecnologia, para trazer ele para a realidade atual, para ele se sentir extremamente servível. E quando ele se sente acolhido, ele aprende mais rápido? Aprende. Porque a gente fala muito que burro velho não aprende as coisas. Eu sou totalmente contra essa ideia. Eu sou da área de treinamento, eu vivo isso, né? Treinar pessoas, e eu percebo que a pessoa mais veterana, ela quando engajada, ela se abre para o aprendizado, né? Sim. Você percebe isso também?
Não só percebo, como acredito nisso. Eu também sou velho. Então, se eu não acreditasse nisso, eu já podia pôr o pijama e ir embora para casa, né? Mas o que acontece hoje com essa turma é exatamente isso. A gente dá essa oportunidade e eles nos retornam com a experiência deles de vida e do trabalho. E vale a pena? Vale a pena. Você percebe o mais veterano também apoiando o mais jovem? Isso acontece em termos assim de vivência, porque o mais jovem ele traz aquele conhecimento talvez da tecnologia, mas a gente percebe que o mais veterano traz esse conhecimento de vida, né? Existe essa troca numa equipe diversa? Então, essa geração mais antiga, ela ganha pela paciência, porque os novatos, que as pessoas que têm uma idade bem mais nova, né, do que esses profissionais antigos, eles vêm com uma bagagem de tecnológica muito boa, mas vêm sem a paciência. Vamos fazer o seguinte, a gente, em vez de encerrar o programa agora, você volta comigo para mais cafeína aqui para o terceiro bloco, que ainda tem mais uma coisinha que eu quero falar contigo. Ok. Até daqui a pouco. Grupo Ethics, há mais de 20 anos no mercado de vigilância patrimonial, facilities e limpeza. Certificada pelo Ministério da Justiça, sempre investindo em tecnologia e constante treinamento aos nossos colaboradores. Conseguimos a excelência em prestação de serviços para os mais diversos segmentos de clientes nas áreas de vigilância, facilities, limpeza. Grupo Ethics, guie-se por nossa estrela. Há 12 anos, o Instituto de Neurociências de Jundiaí se dedica ao atendimento de pessoas portadoras dos mais diversos problemas neurológicos. Sob direção do Dr. Robson Lázaro, estamos prontos a ajudar, traçando as melhores estratégias para a resolução das dificuldades, em especial nesse momento diferente. Se você vivencia alguma situação como essa, entre em contato conosco e agende a sua consulta. Fone 11 9 10 18 5744. Instituto de Neurociências de Jundiaí, onde o melhor da medicina se conecta com o autodesenvolvimento. Mais cafeína aqui no nosso Café Corporativo de hoje, falando com o Valdemar Pellegrino. E eu pedi para o Pellegrino ficar um pouquinho mais aqui, que me ocorreu uma coisa, até foi uma sugestão aqui do nosso colega de trabalho aqui do Aparecido, de questionar sobre isso. Olha, a gente já vê o segurança, aquele profissional da segurança, praticamente dentro da casa das pessoas, principalmente em condomínio, né? E lidando de uma certa forma, com a vida social dessas pessoas, não deixando uma criança sair para a rua num condomínio, mas existem coisas que talvez a gente nem fique sabendo, né, que o segurança pode fazer a diferença para uma família. Faz sentido? Faz. Nós temos alguns casos aí, alguns cases de operação, né, em que o segurança nosso, dentro de um condomínio, por isso que eu falo, que quando o profissional está há bastante tempo dentro do mesmo contrato, ele passa a ter uma proximidade muito grande com o usuário do serviço dele. Então, ele conhece a criança, ele conhece a bicicleta de que criança é, ele vai participar de alguns resgates por problemas de saúde, por problemas comportamentais dos moradores. Então é muito gratificante para a segurança ter esse profissional lá, atuando dessa maneira. Ele vira quase que um anjo da guarda daquela família. Não só da família, mas da comunidade de maneira geral. Porque ele tem o controle de acesso de quem são as pessoas e o costume de cada pessoa no dia a dia. Então é muito importante isso. Hoje nos condomínios, você é morador de condomínio, você tem que conhecer qual é a sua equipe de segurança que está lhe atendendo. Porque queira ou não queira, um dia você vai precisar. Sim. E você precisando, você vai ter a pronta resposta. E é importante dizer que a responsabilidade de tudo isso é da empresa prestadora de serviços. É nossa, sempre nossa. Muito bom. Pellegrino, obrigado por ter vindo ao Café Corporativo, nosso tempo acabou. Eu poderia ficar falando com você aqui pelo menos mais uma meia hora, mas com certeza nós vamos ter a oportunidade de você voltar a falar aqui com a gente.
gente, tá? O agradecimento é meu de estar mais uma vez nessa casa e juro para você que estou até muito lisonjeado pela toda a estrutura que vocês me dão para falar sobre o meu segmento, pelo meu mercado. Até porque é relevante. Muito obrigado. Café Corporativo fica por aqui. Você que está em casa, assista tanto no canal 25 quanto 525, mas também no nosso YouTube, que é youtube.com/Café Corporativo. Lá nós temos mais de 250 entrevistas num acervo que seguramente pode ajudar você e as pessoas ao seu redor. Café Corporativo, essa universidade em sua tela.